A moto rugia pelas ruas estreitas de Alfama como um trovão engolido pela noite lisboeta, mas o rugido era nada comparado ao pânico que acelerava o coração de João. Ele apertava o guidão com mãos trêmulas, o suor escorrendo pela testa apesar do vento cortante de dezembro, enquanto olhava pelo retrovisor e via as luzes dos faróis inimigos se aproximando como olhos famintos de predadores. Corre, João, corre, gritava para si mesmo, mas o destino havia decidido que aquela noite seria o fim de tudo, ou o começo de um inferno novo. De repente, uma voz rouca irrompeu do nada, e quando em seu capacete via rádio improvisado, "Finja que sou seu pai, te perseguem por ser gay", alertou o Hells Angel que surgira do escuro como um fantasma de cor e correntes, e então o caos aconteceu, engolindo-os em uma dança mortal de mentiras, balas e corações partidos. João acelerou mais, o motor da sua velha Harley Davidson protestando como um animal ferido, mas ele não podia parar. Lisboa, a cidade das 7 colinas que ele amava desde criança, agora era um labirinto de traições. Tudo começara 3 dias antes, em uma manifestação no Rossio, onde ele erguera a bandeira arco-íris com orgulho, gritando por direitos que sua família jurara que ele nunca mereceria. Seu pai, o rígido Armando, um ex-militar de olhos frios como o Tejo no inverno, o deserdara na hora, cuspindo palavras que cortavam mais que faca: "Você é uma vergonha para o sangue dos santos." E agora, aqueles homens, capangas contratados pelo tio de João, um homem influente no submundo de contrabando de vinhos do Douro, o caçavam pelas ruas, não só por vingança familiar, mas porque o escândalo ameaçava o nome da família em círculos conservadores onde ser gay era sinónimo de fraqueza, de impureza que manchava fortunas antigas. O Hells Angel, Miguel, surgira como um raio naquela noite fatídica. João o vira pela primeira vez semanas antes, em um bar escondido no Bairro Alto, onde a comunidade LGBTQ+ se reunia em segredo, bebendo ginginha e dançando fado eletrificado para esquecer as pedras que a sociedade atirava. Miguel era o oposto de tudo que João representava: alto, ombros largos marcados por tatuagens de caveiras e asas de anjos caídas, o colete de cor do clube de motos Hells Angels portugueses costurado com patches de rebeldia. Ele bebia cerveja preta e observava o mundo com olhos castanhos que pareciam carregar o peso de batalhas não contadas. João, com seus 25 anos, cabelos cacheados e um sorriso que iluminava salas, era o ativista sonhador, o artista que pintava murais de amor proibido nas paredes de Belém. Naquela noite no bar, seus olhares se cruzaram sobre o balcão lotado, e Miguel, com um aceno sutil, oferecera uma bebida. "Você parece alguém que precisa de um escudo", dissera ele, voz grave como o som de uma guitarra distorcida. Mas agora, naquela perseguição insana, Miguel não era mais um estranho. Ele pilotava ao lado de João em sua própria máquina preta, uma pantera de metal que cortava o ar com fúria. "Siga para o mirador da Senhora do Monte", gritou Miguel pelo rádio, sua voz cortando o vento. João obedeceu, virando bruscamente em uma rua de paralelepípedos que subia íngreme, o coração martelando como um tambor de festa popular. Atrás deles, 3 motos inimigas, Harleys modificadas com escapamentos que cuspiam fogo, ganhavam terreno, seus pilotos gritando insultos homofóbicos que ecoavam nas fachadas antigas: "Vai para o inferno, maricas." Um tiro ecoou, a bala raspando o paralama de João, fazendo faíscas voarem como estrelas cadentes erradas. Eles chegaram ao mirador ofegantes, o panorama de Lisboa se abrindo abaixo como um tapete de luzes tremuluzentes. Miguel parou sua moto e saltou, puxando João para trás de uma mureta de pedra. "Finja que sou seu pai", repetiu ele, os olhos fixos nos perseguidores que estacionavam a 50 metros. João piscou, confuso, o peito arfando. "O quê? Porquê?" Miguel sorriu torto, uma cicatriz na bochecha se contorcendo. "Porque eles não atiram em família. E eu sou bom em fingir." Antes que João pudesse protestar, Miguel o envolveu em um abraço paternal, exagerado, batendo nas costas dele como um pai orgulhoso após uma vitória no futebol. "Ei, rapazes! Esse é meu filho. O que diabos vocês pensam que estão fazendo, perseguindo o miúdo assim? Ele é sangue do meu sangue." Os perseguidores hesitaram, armas semi-levantadas, rostos duros iluminados pelos faróis. O líder, um brutamontes com barba rala chamado Vasco, primo distante de João, enviado pelo tio, estreitou os olhos. "Seu filho. Nunca vi você por aqui, velho. E o maricas não tem pai há anos." Miguel riu, uma gargalhada rouca que encheu o ar, e apertou João mais contra si, como se protegesse um tesouro. "Ah, é? Pois eu voltei de Angola ontem, onde lutei por esta pátria que vocês sujam com ódio. Armando, o pai biológico, me pediu para cuidar do rapaz enquanto ele viaja. Agora, vão embora antes que eu chame os Els para os seus rabos." Ele flexionou os músculos, o colete rangendo, e os patos do clube brilharam sob a lua. Os homens trocaram olhares incertos. Os Hells Angels tinham reputação em Portugal, uma irmandade de fora da lei que controlava rotas de motos de norte a sul, e mexer com eles era convidar o diabo para jantar.
Vasco cuspiu no chão, mas recuou. Isso não acaba aqui, pai. O tio quer o nome limpo. Eles montaram e partiram, motores rugindo em derrota temporária. João se soltou do abraço, o corpo tremendo de adrenalina e algo mais, uma faísca de gratidão misturada à confusão. Quem é você, afinal? Porque me ajudou. Miguel acendeu um cigarro, o isqueiro flamejante como um pequeno sol. Miguel. E você? O ativista que pinta o tejo de cores que a cidade ainda não entende. João corou, reconhecendo o flerte sutil. João. E obrigado. Pai. Eles riram, um riso nervoso que quebrou o gelo da noite, mas no fundo, João sentia o peso, aquilo era só o começo. O tio não pararia, e Miguel carregava segredos que poderiam incendiar tudo. Na manhã seguinte, o sol de Lisboa acordou tímido, filtrando-se pelas persianas do apartamento apertado de João encheado. Ele acordou com o cheiro de café forte e pastéis de nata frescos. Miguel, milagrosamente, havia invadido sua cozinha minúscula, fritando massa com a precisão de um chefe de rua. Coma, filho, brincou Miguel, servindo o prato com um guino. João riu, mas o riso morreu rápido quando seu telefone vibrou. Uma mensagem do pai, Armando. Volto amanhã. Explique seu suma para sempre. O pânico retornou, misturado a uma culpa que João carregava desde os 18 anos, quando confessara sua orientação em uma ceia de Natal que terminara em pratos quebrados e portas batidas. Miguel observava, silencioso, enquanto João lia a mensagem. Ele conhecia aquela dor. Aos 30 anos, Miguel havia fugido de uma família católica devota em Porto, onde ser gay era pecaminoso, e se refugiara nos Hells Angels, não por amor às motos, mas porque o clube, ironicamente, era um dos poucos lugares onde ele podia ser autêntico sem perguntas. Seus irmãos de cor sabiam de sua sexualidade, e o aceitavam com tapas nas costas e cervejas compartilhadas, mas o mundo lá fora era um campo minado. Conte-me tudo, disse Miguel, sentando-se à mesa improvisada. João hesitou, mas as palavras saíram como um rio represado, a infância sufocada por expectativas de herdeiro macho, o primeiro beijo roubado com um turista espanhol em Cascais, a manifestação que o tornara alvo de ódio online e agora, real. Miguel ouvia, os olhos suavizando atrás da fachada dura. Ele estendeu a mão, tocando levemente o pulso de João, um gesto paternal que se transformou em algo elétrico, carregado de possibilidade. Eu sei como é, meu próprio pai me deserdou por trair a família com um rapaz do bairro. Mas olha para mim, sobrevivi. E você vai sobreviver também. Naquele momento, algo se acendeu entre eles, não fogo devorador, mas uma brasa quente de compreensão mútua. João sentiu, pela primeira vez em meses, que não estava sozinho na luta contra os fantasmas da identidade. Mas o caos não esperou por pausas românticas. À tarde, enquanto caminhavam pelo terreiro do Paço, admirando o arco triunfal sob o céu azul, um carro preto parou bruscamente ao lado deles. Dois homens saíram, não os de ontem, mas novos, com sotaques do interior que cheiravam a vinho azedo e rancor. João Santos. Seu tio manda avisar, pare de manchar o nome ou vamos te enterrar no Douro. Miguel se interpôs, o corpo uma muralha, mas um soco veio rápido, acertando seu estômago. João gritou, jogando-se na briga, unhas e punhos voando em uma dança desajeitada de fúria. Eles revidaram, e o chão de pedra se tornou palco de sangue e xingamentos, turistas filmando com celulares como abutres digitais. A polícia chegou minutos depois, algemando todos, mas Miguel, com contatos no clube, foi solto primeiro. No posto, ele esperou por João, fumando do lado de fora sob olhares curiosos dos agentes. Quando João saiu, rosto inchado e olho roxo, Miguel o abraçou de novo, dessa vez, sem fingimento, um abraço que dizia, estou aqui. Eles não vão parar, murmurou João, voz embargada. Então nós não paramos, respondeu Miguel, e juntos, montaram nas motos, rumando para o norte, para Porto, onde os Hells Angels tinham um esconderijo. Era uma fuga, mas também um começo, o primeiro passo é uma jornada que testaria lealdades, revelaria segredos enterrados e forjaria um amor improvável em meio ao ódio. Em Porto, a cidade do vinho e das pontes imponentes, eles se refugiaram na sede do clube, um armazém reformado às margens do Douro, cheio de motos reluzentes e homens de barbas longas que saudaram Miguel como um rei retornado. Quem é o pivete? Perguntou o presidente, um gigante chamado Raul, com um tapa amigável nas costas de João. Meu. Protegido, respondeu Miguel, hesitante, e João sentiu uma pontada, protegido. Era mais que isso, ou ainda não era? As noites ali eram de fogueiras e histórias, onde Miguel contava suas batalhas, a perda do amante em um acidente de moto anos antes, a culpa que o levara aos Hells como penitência, a bissexualidade que ele escondia até de si mesmo por medo de rejeição dupla. João, por sua vez, pintava nas paredes do armazém,
traços de arco-íris entrelaçados com caveiras, simbolizando a rebeldia que era que os unia. Uma noite, sob as estrelas refletidas no rio, eles se sentaram na ribeira, garrafas de porto na mão. "Por que você fingiu ser meu pai?" perguntou João, voz baixa. Miguel olhou para o horizonte, onde a ponte de Dom Luís I se erguia como um arco de promessas. "Porque eu vi em você o que eu fui, sozinho, mas feroz. E porque eu queria te proteger de verdade." Seus dedos se entrelaçaram, um toque tímido que enviou ondas de calor pelo corpo de João. Não era paixão carnal, mas uma conexão profunda, tecida de empatia e desejo de cura mútua. Eles se beijaram ali, suave como o vinho, selando um pacto silencioso contra o mundo. Mas o tio de João, Eduardo, o magnata do vinho com tentáculos em política local, não descansava. Ele mobilizara aliados, policiais corruptos, repórteres sensacionalistas que pintavam João como um agitador degenerado nos jornais de Lisboa. Uma manhã, o armazém foi invadido, não por balas, mas por uma batida policial fingida, com mandados falsos para investigar contrabando. Raul e os Elce resistiram, mas Miguel e João foram arrastados para uma van, mãos algemadas. No caminho para a prisão em Gaia, Miguel sussurrou: "Confia em mim. Eu tenho um plano B." João, coração acelerado, só pôde sentir, os olhos fixos no rosto marcado do homem que se tornara sua âncora. A prisão era um inferno de concreto cinzento, onde o eco de portas batendo misturava-se a gemidos de almas perdidas. Separados em celas diferentes, João passou horas remoendo medos. E se Miguel o abandonasse? E se o pai chegasse e o visse ali, algemado como um criminoso? Mas à noite, um guarda, subornado pelos Elce, passou uma nota: "Finja de novo. Amanhã, sou seu advogado." No interrogatório, Miguel apareceu de terno improvisado, cabelo penteado, contando uma história tecida de meias verdades. João era vítima de perseguição homofóbica. Ele, Miguel, era o tutor legal designado pela família após a ausência temporária de Armando. Os investigadores, pressionados por ligações de Raul, hesitaram, e eles foram soltos sob fiança. Fora dali, o reencontro foi tenso. "Você mentiu de novo", disse João, voz trêmula de raiva e alívio. "Mentiras salvam vidas", rebateu Miguel, mas seus olhos traíam a dor. A mentira era uma barreira que ele erguia para não se machucar. Eles voltaram para o armazém, mas o ar estava carregado de não-ditos. João confrontou Miguel naquela noite, à luz de uma lâmpada fraca: "Pare de fingir que é meu pai, meu herói, meu o quê? Diga o que sente." Miguel recuou, as tatuagens parecendo-se contorcer. "Eu sinto medo, João. Medo de te perder como perdi ele. Meu amante. Ele morreu porque eu não o protegi direito." Lágrimas, raras como chuva em agosto, escorreram pelo rosto barbado. João o abraçou, sussurrando promessas de força mútua, e naquela vulnerabilidade, seu amor se solidificou, não como conto de fadas, mas como uma ponte sobre o abismo do trauma. O clímax veio em uma semana, quando Eduardo armou uma emboscada final no Vale do Douro, convidando João para uma conciliação familiar em uma quinta isolada. "Venha sozinho, ou seu amigo motoqueiro some", ameaçava a mensagem. Miguel insistiu em ir, mas João recusou. "Dessa vez, eu finjo ser forte." Ele foi, coração na boca, encontrando o tio em uma sala de carvalho escuro, rodeado de capangas. Eduardo, com seu terno impecável e sorriso de víbora, ofereceu um trato: "Abra mão da vida suja, case com aquela moça que eu arranjei, e herda tudo." João riu, amargo. "Herdo o ódio." "Não, obrigado. Meu amor é real, tio, por alguém que me vê inteiro." A briga explodiu, punhos, garrafas quebradas, e João, ferido mas de pé, ligou para Miguel. Os Hells Angels desceram como uma tempestade sobre a quinta, motos rugindo pelas vinhas, Raul liderando o assalto legal, com advogados e câmaras de TV que eles haviam alertado, transformando o confronto em um escândalo público. Eduardo foi preso por tentativa de extorsão, seus aliados fugindo como ratos. No caos, João e Miguel se encontraram no pátio, abraçados sob a lua do Douro, o rio testemunhando sua vitória. Meses depois, em Lisboa, o pai de João, Armando, bateu à porta do apartamento. Envelhecido, olhos suavizados pelo tempo e pela vergonha, ele estendeu a mão. "Eu errei, filho. Vi nas notícias. E vi você na TV, defendendo o que ama." Lágrimas fluíram, um abraço real selando o perdão parcial. Miguel, ao lado, sorriu, não mais fingindo, mas sendo o parceiro que João merecia. Eles caminharam pelo Tejo ao pôr do sol, mãos dadas, o futuro um horizonte de possibilidades. O caos havia passado, deixando cicatrizes, mas também um amor forjado no fogo da adversidade, profundo e eterno como as colinas portuguesas. Enquanto o sol se punha no Tejo,
tingindo o céu de laranja e púrpura como um quadro de um mestre renascentista. João e Miguel sentavam-se na margem, os pés quase tocando a água preguiçosa. O abraço do pai ainda ecoava no corpo de João, uma mistura de alívio e melancolia. Perdão não apagava anos de silêncios cortantes. Ele vai mudar? Perguntou João, voz baixa, como se o rio pudesse responder. Miguel apertou sua mão, os calos das mãos calejadas contrastando com a suavidade da pele de João. Ninguém muda da noite para o dia. Mas você plantou a semente. Deixa o tempo regar. Eles ficaram ali, em silêncio companheiro, ouvindo o canto distante de um fadista em Alfama, uma melodia de saudades que parecia escrita para eles. Mas a paz era frágil em Lisboa, cidade de contrastes onde o progresso dançava tanto com o conservadorismo. Na semana seguinte, João recebeu um convite inesperado, uma exposição de seus murais que era em uma galeria no Chiado, organizada por amigos ativistas. É sua chance de brilhar, disse a curadora, uma mulher trans chamada Sofia, com olhos que brilhavam de empolgação. Miguel, porém, franziu a testa ao ouvir. Depois de tudo, eles ainda te veem como alvo. João sorriu, teimoso. Justamente por isso. Se eu me esconder, eles vencem. Miguel cedeu, mas com uma condição. Ele seria a sombra protetora, o Hells Angel disfarçado de namorado elegante em camisa social que mal cabia em seus ombros largos. A noite da vernissage foi um turbilhão de luzes e conversas sussurradas. A galeria, um espaço minimalista com paredes brancas e spots quentes, exibia os murais de João, telas gigantes de casais LGBTQ mais entrelaçados com elementos portugueses, azulejos partidos simbolizando preconceitos, o Cristo Rei de braços abertos como bênção inclusiva. Convidados circulavam, artistas, políticos progressistas, até alguns curiosos conservadores atraídos pelo burburinho. Sofia brindava com João, você é a voz que Portugal precisa, mas no canto do salão, um grupo de homens de ternos escuros murmurava, olhos fixos nele. Eram remanescentes do círculo de Eduardo, libertos sob fiança, vingativos como uvas azedas no Douro. Miguel circulava como um leão em jaula, cerveja na mão para disfarçar a vigilância. Ele avistou o perigo primeiro, Vasco, o primo, infiltrado entre os convidados, um copo de vinho tinto na mão que tremia de raiva contida. Ele está aqui, sussurrou Miguel no ouvido de João, durante um momento de calmaria. João sentiu o estômago revirar, mas ergueu o queixo. Deixa vir. Essa é a minha casa agora. A confrontação veio sutil, no jardim interno da galeria, onde palmeiras balançavam sob luzes de corda. Vasco se aproximou, sorriso falso. Parabéns, priminho. Pinturas bonitas. Para um pervertido. João virou-se devagar, o coração acelerando. Obrigado. E você? Ainda lambendo as botas do tio. As palavras escalaram para empurrões, copos derramados, e convidados recuando em choque. Miguel interveio como um furacão, separando-os com braços de ferro. Toque nele de novo e eu te mostro o que eles fazem com vermes. Vasco riu, mas recuou, chamando reforços pelo telefone. Minutos depois, sirenes soaram, não polícia amigável, mas uma batida orquestrada, com acusações de perturbação da ordem pública e propaganda indecente. A galeria foi esvaziada, murais cobertos por lençóis, e João arrastado para uma van policial, Miguel algemado ao lado. No caminho para o posto, ele sussurrou, isso é armadilha. Aguenta firme. O interrogatório foi um circo de mentiras. O delegado, um homem de bigode grisalho com sotaque alentejano, acusava João de incitar ódio, citando leis antigas que ainda pairavam como fantasmas na Constituição portuguesa. Miguel, fingindo calma, invocou advogados do clube, mas o tempo se arrastava. Horas viraram noite, e João, em uma cela fria, relembrava flashes de infância, o pai o levando à missa em Mafra, prometendo um mundo de honra masculina que ele nunca pudera habitar. Lágrimas vieram, silenciosas, até que uma nota deslizou sob a porta, eu te amo. Não finja nada. M. O coração de João inchou, era a primeira vez que Miguel dizia aquilo, cru e verdadeiro. Libertados ao amanhecer graças a uma petição online que viralizou, Sofia e os ativistas haviam mobilizado a rede, eles saíram para uma Lisboa acordando em névoa. Você disse? Começou João, corando. Miguel parou, virando para si. Eu disse. E repito, amo você, com tatuagens, medos e tudo. O beijo que se seguiu foi público, desafiador, sob olhares de transeuntes que aplaudiram ou viraram o rosto. Mas o triunfo era amargo, a exposição foi cancelada, e rumores de boicote pairavam. Decidiram contra-atacar com ousadia, uma viagem pelo país, de moto, documentando histórias de LGBTQ+, em vilarejos esquecidos. Começaram por Sintra, onde mitos de rainhas amaldiçoadas ecoavam preconceitos antigos.
Em uma pousada mítica, cercados por neblina, encontraram Ana, uma idosa lésbica que vivera décadas em segredo com sua companheira, agora falecida. O amor verdadeiro é rebeldia, disse ela, compartilhando fotos amareladas. João gravou tudo, o vídeo se espalhando como fogo em palha seca nas redes. Em Coimbra, a cidade dos estudantes, o conflito reacendeu. Durante uma parada em uma tasca ribeirinha, um grupo de jovens radicais, inspirados por pregadores online, os confrontou. Vocês envergonham Portugal, gritou um, jogando pedras que ricochetearam nas motos. Miguel protegeu João com o corpo, mas uma pedra o acertou na testa, sangue escorrendo. A briga foi feroz, mas breve, estudantes aliados intervieram, transformando o incidente em um protesto espontâneo. Ferido, Miguel foi costurado em um hospital local, João ao lado, segurando sua mão. Porque você sempre se joga na frente, perguntou, voz quebrada. Porque te amar é isso, escudo vivo. Naquela vulnerabilidade, João confessou seu próprio segredo, o medo de não ser masculino o suficiente para Miguel, o Elcio Durão. Bobagem, rebateu ele. Você é minha força, não minha fraqueza. A jornada continuou para o Algarve, onde praias douradas contrastavam com o ódio interno. Lá, encontraram um retiro de casais que era um oásis de aceitação. Mas o tio Eduardo, livre e furioso, enviara espiões. Um incêndio acidental destruiu parte do retiro na noite em que eles chegavam. Chamas lambiam palmeiras, gritos e quando na brisa salgada. Miguel e João ajudaram a evacuar, salvando vidas em meio ao pânico. No rescaldo, exaustos e sujos de fuligem, eles se sentaram na areia, o mar lambendo seus pés. Isso tem que acabar, disse João. Miguel assentiu. Vamos para a frente. Para o Alentejo, onde meu passado mora. O Alentejo era terra de planícies infinitas e fazendas antigas, onde Miguel crescera em uma aldeia de cortiçais e tradições rígidas. Ele levou João à casa de sua mãe, uma viúva de mãos calejadas chamada Rosa, que os recebeu com pão quente e azeitonas, olhos sábios penetrando as almas. Ele me contou de você, disse ela a João, em um dialeto suave. Meu filho esconde o coração, mas eu vejo. Naquela noite, ao redor de uma fogueira, Miguel abriu o baú de memórias, o pai alcoólatra que o espancara por fraco, a fuga aos 17 para os Elce, o amante perdido em uma curva chuvosa da A1. João ouvia, lágrimas misturando-se ao vinho, e quando Rosa os abençoou com um terço que era improvisado, algo se curou, não todo, mas o suficiente para prosseguir. Mas o clímax se aproximava como uma tempestade alentejana. Eduardo, desesperado, armou uma armadilha final, um encontro de família, em Évora, templo romano onde ancestrais haviam sido mártires. João foi, com Miguel escondido nas sombras. O confronto foi épico. Eduardo, rodeado de aliados políticos, ofereceu dinheiro por silêncio eterno. Assine, e esqueça essa aberração. João rasgou o papel, voz firme, aberração é o seu ódio, tio. Portugal é maior que você. A traição veio de dentro, Vasco, redimida em segredo por conversas com Sofia, gravara tudo, entregando às autoridades. Sirenes uivaram, Eduardo algemado em meio a flashes de câmaras. No aftermath, João e Miguel voltaram a Lisboa, heróis improváveis de uma causa que unira o país. O pai de João, transformado, marchou em uma parada do orgulho ao lado deles, bandeira na mão trêmula. O amor deles, testado por fogo e mentiras, florescia, profundo, resiliente, um farol para outros na escuridão. O retorno a Lisboa foi como emergir de um sonho febril para a realidade vibrante da cidade. As ruas de Baixa, reconstruídas após o terremoto de 1755, pareciam ecoar a resiliência de João, rachaduras curadas com ouro, cicatrizes que brilhavam. Ele e Miguel alugaram um apartamento maior em Príncipe Real, bairro boêmio onde bandeiras arco-íris tremulavam de varandas como promessas de liberdade. Pela primeira vez, João pintava sem medo, murais de esperança adornando as paredes internas, cenas de amores que eram entrelaçados com o fado, o Tejo, as colinas. Miguel, no entanto, lutava com sua própria tempestade interna. Os Hells Angels o chamavam de volta para uma corrida de honra, em Faro, um evento que misturava caridade com exibicionismo de motos. Vai, encorajou João, beijando sua testa marcada pela cicatriz recente. Mostra para eles que você é mais que o clube, mas leva um pedaço de mim contigo. Miguel partiu ao amanhecer, o ronco da Harley quando como um adeus temporário, deixando João com um vazio que ele preenchia com ativismo, palestras em universidades, onde contava sua jornada de perseguição e empoderamento. Mas a ausência durou pouco. 3 dias depois, uma ligação noturna, volto amanhã. Mas... tem algo que preciso te contar. A voz de Miguel era grave, carregada de peso. João passou a noite em claro, imaginando o pior, traição, perigo, ou pior, dúvida sobre eles.
Quando a moto parou embaixo da janela, João desceu correndo, abraçando Miguel antes mesmo de palavras. O que é? Miguel tirou o capacete, olhos sérios. Eu fui nomeado vice-presidente do Elce no Sul e eles sabem de nós. Todo mundo. Raul me perguntou se você é o cara. João piscou, surpreso. E? Eu disse sim. E eles aplaudiram. Dizem que um amor assim fortalece a irmandade. O alívio foi como uma onda do Atlântico, lavando dúvidas. Eles celebraram com uma ceia caseira, bacalhau à brás preparado por Miguel, que se revelava cozinheiro nato, e vinho verde gelado. Naquela noite, conversas fluíram como o rio, planos para um podcast que era Vozes do Tejo, onde contariam histórias como a deles, com áudio de fadistas convidados. João sonhava grande, Miguel ancorava com pragmatismo, e seu amor se tecia em tapeçarias diárias, cafés partilhados em pastelarias centenárias, passeios de elétrico 28 onde mãos se roçavam disfarçadamente. Contudo, sombras persistiam. O pai de João, Armando, tentava reconciliação ativa, jantares desajeitados onde contava anedotas de sua juventude militar, evitando o elefante rosa na sala. Eu fui cego, filho. Mas vi em você a coragem que me faltou. João perdoava aos poucos, mas uma ferida latejava, a ausência da mãe, falecida cedo, que ele imaginava mais compreensiva. Miguel notava as pausas, os olhares distantes, e uma noite, após um jantar tenso, confrontou-o gentilmente. Deixa sair. O perdão não é linear. João desabafou, lágrimas caindo no prato. Eu o amo, mas dói ainda. Miguel o segurou, sussurrando, dói porque é real. E isso é força. O conflito externo irrompeu em uma parada do orgulho, meses depois. Lisboa fervia de cores, a Avenida da Liberdade um mar de bandeiras e glitter. João e Miguel marchavam na frente de um bloco ativista, mãos dadas abertamente, microfones amplificando mensagens de inclusão. Mas infiltrados, remanescentes do círculo de Eduardo, agora processado mas influente, semearam discórdia, falsos rumores de que o evento era financiado por pervertidos estrangeiros, incitando contra manifestantes. O ar crepitava com tensão, gritos viraram empurrões, e uma garrafa voou, acertando o ombro de João. Miguel reagiu instintivamente, o modo Elsa ativando. Ele derrubou o agressor com um soco preciso, mas o caos se espalhou, polícia intervindo com gás lacrimogéneo. Em meio à fumaça, João perdeu Miguel, pânico subindo como baile. Miguel. Onde você está? Gritos, sirenes, corpos se chocando. Ele o encontrou encurralado contra uma vitrine, 3 homens o cercando. João se jogou entre eles, gritando, parem. Ele é meu, e eu sou dele. Um soco o derrubou, visão borrada, mas mãos fortes o ergueram, Miguel, ferido mas feroz, repelindo os atacantes com a ajuda de ativistas. Eles se arrastaram para uma rua lateral, ofegantes, sangue misturando-se a glitter no rosto de Miguel. Você é louco, murmurou ele, rindo através da dor. Por você, sim. Ambulâncias chegaram, curativos aplicados em um posto médico improvisado. Sofia, a curadora, filmara tudo, o vídeo viralizando globalmente, transformando a violência em símbolo da resistência. Mas para João, o custo era pessoal, uma costela rachada, e o medo renovado de perder Miguel para o ódio. Recuperando-se no apartamento, eles enfrentaram o abismo emocional. Miguel, costelas enfaixadas, confessou, eu pensei que te perderia ali. Como perdi ele. João, de muletas, rastejou para a cama, aninhando-se contra ele. Não vai. Somos mais fortes juntos. Aquela noite, promessas foram feitas, terapia conjunta, limites para o ativismo de rua, mas nunca recuo. Seu amor, testado novamente, emergia mais profundo, raízes entrelaçadas como vinhas no Douro. Uma reviravolta veio de onde menos esperavam. Raul, o presidente dos Elce, propôs uma aliança. Vocês dois inspiram. Vamos patrocinar o podcast, Motos como símbolo de liberdade. A estreia foi a um estúdio no Bairro Alto, microfones quentes capturando vozes trêmulas, João contando a perseguição, Miguel a redenção pelo amor. O episódio explodiu, downloads de Faro a Minho, histórias fluindo para episódios futuros. Mas o passado de Miguel bateu à porta literal. Sua meia-irmã, Teresa, uma freira de Évora, apareceu na Naunsed, olhos cheios de julgamento velado. Mãe está morrendo. Quer-te ver, mas e esse? Estilo de vida. Miguel congelou, o homem duro rachando. João, ao lado, ofereceu, eu vou com você. Como seu pai. O riso que veio foi catártico, quebrando o gelo. Eles partiram para o Alentejo, Teresa relutante mas silenciada pela determinação.
Na cama de hospital, Rosa, fraca mas lúcida, apertou a mão de Miguel. Eu sempre soube, filho. Amo você inteiro. Para João, ela piscou, cuide dele. Ele é teimoso como o pai. Lágrimas fluíram, perdão fluindo como o Guadiana subterrâneo. Teresa, testemunha, amoleceu, talvez eu esteja errada. De volta, revigorados, eles gravaram um episódio sobre família redefinida. O amor deles, agora público e podcastizado, inspirava ondas, casais saindo do armário, pais reconectando. Mas uma sombra final pairava. Armando, o pai de João, convidara-os para Natal em Mafra, um teste de aceitação plena. O Natal em Mafra foi nevado milagre, palácio conventual envolto em luzes. Armando, com uma árvore adornada de enfeites que era que João trouxera, ergueu um brinde, à família que escolhemos. Risos, histórias, e Miguel, desconfortável interno, encontrou comunhão no convento, contando fadinhos com monges curiosos. Na meia-noite, sob estrelas, João e Miguel caminharam pelos jardins, mãos unidas. Sobrevivemos ao caos, disse João. E o que vem é nosso. O ano novo trouxe renovação, mas também testes sutis. O podcast Vozes do Tejo crescia, agora com patrocínios de marcas progressistas, permitindo que João largasse o emprego precário de barista e se dedicasse full-time à arte e ativismo. Miguel equilibrava o clube com turnos em uma oficina de motos em Alcântara, onde ensinava jovens de bairros marginais a consertar motores, uma metáfora para curar quebrados. Sua rotina era poesia urbana, manhãs de café no Martinho da Arcada, onde Camões outrora sonhara, tardes de criação, noites de abraços que curavam feridas invisíveis. Uma manhã de fevereiro, enquanto Lisboa acordava sob chuva fina, um envelope chegou pelo correio, uma carta de Eduardo, o tio, de prisão. Eu errei. O ódio me cegou. Perdoe, por família. João leu em voz alta para Miguel, coração dividido. É armadilha ou redenção? Miguel, pragmático, sugeriu, visite. Mas com gravação. Eles foram a Monsanto, prisão de alta segurança, onde Eduardo, envelhecido por meses atrás de grades, chorou. Eu vi em você minha própria juventude reprimida, um amor não vivido. Confissão chocante, ele tivera um caso secreto nos anos 70, abortado pelo medo da ditadura. João perdoou, condicional, e o episódio sobre a redenção familiar quebrou recordes. Mas o verdadeiro conflito veio de dentro do clube. Em uma reunião em Setúbal, Raul anunciou uma expansão, aliança com um grupo rival de Faro, mas com condições, nada de política pessoal nos eventos. Miguel defendeu, meu amor é minha política. Aceitem ou percam-me. Divisão surgiu, alguns irmãos, velhos guardas, murmuravam homofobia velada. A corrida de honra virou campo de batalha verbal, motos paradas em círculo como rodas de julgamento. João, convidado como convidado especial, falou, liberdade não é só estradas, é corações. Aplausos misturados a vaias, mas Raul mediou, Miguel fica. E o amor dele também. A tensão culminou em uma emboscada durante a corrida, rivais de Faro, não aliados mas oportunistas, sabotaram a pista com óleo, causando um acidente em cadeia. Miguel derrapou, moto capotando em uma curva, corpo voando como boneco de trapos. João, na van de apoio, viu pela janela, grito preso na garganta. Sirenes, poeira, e ele correndo pelo asfalto, ajoelhando ao lado de Miguel imóvel. Acorda. Por favor. O paramédico afastou-o gentilmente, fratura, concussão, ele vai ficar bem. Horas no hospital de Faro, João volando, recitando poesias de pessoa para manter a sanidade, tudo vale a pena se a alma não for pequena. Miguel acordou ao entardecer, olhos confusos encontrando os de João. Eu voei, hein? Riso fraco, mas real. Na recuperação, no quarto com vista para o mar, eles confrontaram medos profundos. Eu pensei que te perdia de novo, confessou João. Miguel, gesso no braço, apertou sua mão, então case comigo. Não finja mais, seja para sempre. Proposta simples, anel de prata tatuado com uma asa de anjo. Lágrimas, sim, e um, sim, que selava destinos. O casamento foi um evento híbrido, cerimônia civil em Lisboa, seguida de festa com Elce e ativistas em uma quinta no Douro. Armando oficiou como testemunha, Rosa, milagrosamente recuperada, abençoou com ervas alentejanas. Sofia deixou faixas que erfado, e motos formaram um arco de chegada. No altar improvisado sob videiras, votos foram sussurrados, eu te protejo, não como pai, mas como alma gêmea. Beijo sob aplausos, caos transformado em celebração. Pós-casamento, uma lua de mel em madeira, ilhas de flores elevadas, onde caminhadas curavam.
Mas uma carta chegou por drone, brincadeira de Raul, convite para liderar um capítulo QR nos Els Internacionais. Vocês dois, embaixadores de cor e arco-íris. Risicou pelas montanhas. De volta, o podcast evoluiu para série documental, Caminhos do Amor Proibido, filmando em vilarejos. Em uma aldeia no Minho, encontraram um casal idoso gay, escondido por décadas. Suas histórias entrelaçaram-se, sendo tapeçaria nacional. Uma reviravolta pessoal, João descobriu gravidez de um amigo surrogado, desejo de paternidade compartilhado com Miguel. Seremos pais, de verdade. Medos surgiram, seria um mundo seguro. Mas amor os ancorou. O clímax final veio em um debate televisivo, João e Miguel contra conservadores, defendendo direitos. Ataques verbais voaram, mas sua unidade brilhou, ratings explodindo, leis avançando. Anos depois, com o filho nos braços, eles olhavam o Tejo. Do caos ao lar, disse Miguel. João sorriu, e o amor, eterno. Com o filho, Tomás, um menininho de olhos castanhos herdados de Miguel e cachos de João, a vida ganhou camadas novas de ternura e terror. Lisboa, outrora labirinto de perigos, agora era berço de rotinas sagradas, passeios no Jardim da Estrela, onde Tomás corria atrás de patos, rindo como sinos. João pintava livros infantis QR, histórias de príncipes que amavam príncipes sem monstros a derrotar, só corações a abrir. Miguel, suavizado pela paternidade mas ainda elce no âmago, montava guarda com motos estacionadas como sentinelas. Mas o passado, como vinho envelhecido, fermentava ressentimentos. Eduardo, solto por bom comportamento, buscou contato, deixe-me ver o neto. João hesitou, memórias de perseguições frescas. Uma visita supervisionada em um parque neutro revelou um homem quebrado, olhos suplicantes. Eu mudei, juro pela Virgem. Tomás, inocente, estendeu a mão, e algo se derreteu, não perdão total, mas uma trégua. Miguel observava, cético, cuidado. Veneno lento. O podcast, agora rede global, os levou a turnês, de Porto a Faro, coltando vozes. Em uma parada em Lagos, Algarve, uma tempestade pegou os desprevenidos, literal e figurada. Enquanto chovia torrencial, um ex-membro dos Els, amargurado pela promoção de Miguel, confrontou-o em um bar de frutos do mar. Você traiu a irmandade por um froco e um moleque. Soco trocado, vidro quebrado, e Tomás chorando no colo de João. Polícia local, influenciada por velhos aliados de Eduardo, prendeu Miguel por agressão. João, furioso, mobilizou a rede, petição online, chamadas para Raul. Libertado em horas, mas o incidente rachou o clube, deserções, debates acalorados. Na crise, Miguel duvidou, talvez eu deva sair dos Els. Por vocês. João, embalando Tomás adormecido, rebateu, não. Reforme de dentro. Seu amor é a mudança. Uma assembleia em Évora decidiu, inclusão que era oficial, com João como consultor. Vitória pírrica, mas real. Pessoal, Armando sofreu um infarto, chamando João ao hospital em Mafra. Eu te amo, filho. Sempre amei, mas o medo. Confissão final, ele sabia da orientação de João desde os 16, calara por tradição. Perdão pleno veio, com Miguel ao lado, 3 gerações unidas em vigília. Uma reviravolta alegre, Teresa, a meia-irmã de Miguel, deixou o convento, inspirada por eles, para estudar teologia inclusiva. Vocês me mostraram que fé é amor, não jaula. Família expandida, jantares alentejanos cheios de risos. Mas o caos maior veio com uma lei proposta, retrocesso em direitos LGBTQ+, impulsionada por lobbies conservadores. João e Miguel lideraram a oposição, marchas, audiências no Parlamento, podcast especial com testemunhos. Em uma audiência tensa, Miguel testemunhou, eu lutei em Angola por liberdade. Não deixarei que tirem dela meu filho. A comoção virou maré, lei afundada. Com Tomás crescendo, perguntas vieram, porque as pessoas nos olham feio na rua, papai? João explicava com histórias, ensinando resiliência. Miguel adicionava, porque mudamos o mundo, miúdo. Anos voaram, Tomás, aos 10, pintava murais com João, pilotava minimotos com Miguel. O podcast virou fundação, financiando abrigos QR. Eduardo, redimido, doava vinhas para eventos. No entardecer no Tejo, família reunida, João sussurrou a Miguel, do alerta ao paraíso. Beijo eterno, caos domado pelo amor. A maturidade trouxe reflexões profundas, como o vinho do Douro ganhando complexidade com o tempo. Aos 40, Miguel, cabelos grisalhos entremeando as tatuagens desbotadas,
ainda montava sua Harley, mas agora com Tomás no sidecar, ensinando curvas com lições de vida. Equilíbrio é tudo, filho, na estrada e no coração. João, barba incipiente e olhos sábios, exibia em galerias internacionais murais que contavam arcos de superação de perseguição a triunfo. O apartamento em Príncipe Real, outrora ninho de diamantes fugidios, agora ecoava com risos de netos. Tomás, casado com um artista de Braga, trouxera sua família para visitas. O legado do caos inicial persistia em cicatrizes honradas, uma tatuagem compartilhada, uma asa de anjo com arco-íris, simbolizando o voo sobre abismos. O podcast, Vozes do Tejo, evoluíra para a academia, treinando ativistas jovens em vilarejos remotos, onde contavam histórias como a deles para quebrar silêncios ancestrais. Um último teste veio com a morte de Raul, o presidente Else, em uma corrida pacífica, coração falhando na reta final. No funeral em Setúbal, motos em cortejo fúnebre, Miguel discursou: ele nos ensinou lealdade. Eu aprendi amor. Lágrimas misturaram-se a motores, e Miguel assumiu liderança, transformando o clube em força para causas, comboios de apoio a paradas do orgulho, oficinas gratuitas para jovens LGBTQ+ em crise. Armando, avô orgulhoso, contava a netos sobre o velho erro que o levou à redenção, livro de memórias publicado anonimamente. Eduardo, tio arrependido, gerenciava vinhedos orgânicos, doando lucros a abrigos meu vinho agora celebra, não envenena. Em uma primavera chuvosa, João e Miguel renovaram votos em Alfama, onde tudo começara, mirador da perseguição agora altar de gratidão. Amigos, família, Elsie e ativistas lutaram as ruas, fado tocando suave. Finja que sou seu tudo, brincou Miguel. Você é, respondeu João, beijo selando meio século de jornada. Com Tomás liderando a fundação, eles se retiraram para uma quinta no Douro, vinhas como testemunhas. Entardeceres partilhados, mãos envelhecidas entrelaçadas, contavam ao sol poente, do rugido de motos ao sussurro de corações, o caos forjaram um amor eterno, profundo como Portugal.